Pessoal, segundo o jornalista colombiano, o Vasco está em negociações avançadas com o goleiro colombiano Aldair Quintana, que hoje joga no Bucaramanga da Colômbia. Será se é um possível substituto para o goleiro Léo Jardim no Vasco? Pode ser. E o lateral direito Paulinho recebeu uma proposta do Atlético Mineiro para sair do Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, beleza? Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes, dá essa moral pra gente que é muito importante. Agora vamos para as informações, vamos começar falando sobre o lateral direito Paulinho, né? Teve uma reviravolta total. Paulinho ia ser emprestado para o Volta Redonda, acabou que ele voltou para o Vasco e agora, vamos lá, recebeu uma proposta do Atlético Mineiro. Segundo o Vene Casagrande, jornalista do SBT, detalhes da proposta do Atlético Mineiro pelo lateral Paulinho. Empréstimo com opção de compra de 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais por 70% do jogador. A opção se torna obrigação de compra se o Paulinho entrar em campo em pelo menos 20 partidas durante o empréstimo. O jogador, inclusive, é um jogador da base do Vasco, né? Um jogador que recebeu poucas oportunidades esse ano de 2025, até porque o lateral titular do Vasco hoje é o Paulo Henrique, que está fazendo um grande ano de 2025, nem o Pumita, que é um lateral de seleção uruguaia, né, que é reserva hoje do Paulo Henrique e recebe tantas oportunidades. Então acaba que o Paulinho ele fica deixando um pouquinho de lado, né? E aí agora, não sei se o Vasco vai aceitar essa proposta, pode ser talvez uma proposta boa, não sei se o Paulinho jogaria 20 partidas no Atlético Mineiro. O problema é, né? Será se o Galo vai pagar ao Vasco essa quantia, se ele bater essas metas? Não sei, porque o Galo tá devendo até os próprios jogadores que lá estão. Você imagina os clubes aonde ele está contratando, né? Se eu não me engano, eu vi uma informação no dia de ontem de que o Atlético Mineiro estava devendo o Palmeiras pela situação lá do Paulinho e tudo mais. Então, cara, é uma situação muito complicada, né? O Vasco tem que, pelo menos, ter uma prova ali do Atlético Mineiro que eles têm condições de realmente pagar aí, caso o Paulinho bata essa meta de 20 partidas, beleza? Então, informações super importantes pra gente saber sobre essa situação do lateral direito do Vasco da Gama, Paulinho, que ia ser emprestado à Volta Redonda, tinha até imagens dele com a camisa de treino no Volta Redonda, acabou voltando pro Vasco, e agora recebeu uma proposta do Atlético Mineiro. Então, surgindo mais informações sobre, a gente vai trazer aqui no nosso canal, beleza? Agora, vamos lá colocar um vídeo aqui, pessoal, de um jornalista colombiano, tá? Que o Lineker postou nas suas redes sociais, tá aqui, ó. Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Vasco estaria em negociações avançadas para contratar o goleiro Aldair Quintana, que joga no Atlético Bucaramanga do Colômbia. Seria um indicativo de saída do goleiro do Léo Jardim? Pode ser, será, né? Ontem o Léo Jardim acabou dando mole, acabou sendo criticado pelo torcedor vascaíno, né? Até pedi a opinião de vocês no vídeo pela manhã, deixe sua opinião lá, que é muito importante. Agora vamos lá, colocar o vídeo para vocês aí na tela do jornalista colombiano falando um pouco sobre essa situação da negociação avançada do Vasco pelo goleiro colombiano Aldair Quintana, e depois a gente vai falar um pouco sobre esse goleiro. Vamos lá. Hola Lineker, un gusto saludarlo a usted y a todos los torcedores del Vasco da Gama. Y la noticia importante para todos ustedes tiene que ver con el arquero del equipo Atlético Bucaramanga, Aldair Quintana. Se conoció que el representante o manager de Aldair Quintana ya tiene en gran parte el negocio listo con Vasco da Gama para salir del equipo Atlético Bucaramanga y venir a jugar en la liga brasileña. Así es que solamente faltan pequeños detalles con los directivos del equipo Atlético Bucaramanga, que estuvieron de acuerdo con la salida de Aldair Quintana para el fútbol internacional. Aldair Quintana, de muy buena presentación en Copa Libertadores de América y en el repechaje de la Copa Suramericana frente al Atlético Mineiro, ha sido tasado en una alta suma de dinero que Vasco da Gama está dispuesto a pagar, y máxime con la actuación que tuvo Aldair Quintana en el compromiso en el MBR de Atlético Mineiro el pasado jueves. Así es de que los días de Aldair Quintana en el equipo Atlético Bucaramanga están contados. Então tá aí, informação importante falando que o jornalista falando, né, cravando ali que o Aldair Quintana lá no Bucaramanga está em dias contados
no clube colombiano. Não sei se a informação é verdadeira, né? Não conheço jornalista, até porque não tem nem informações, mas o Lineker Bionge, do canal A Hora do Vasco, colocou nas suas redes sociais, né, que o Vasco estaria em negociações avançadas com um goleiro colombiano, Aldair Quintana. Ele perguntou ali em seguida, inclusive, seria um indicativo de uma saída do goleiro Léo Jardim? Cara, eu acho que não, até porque o Léo Jardim renovou há pouquíssimo tempo, né? Ao não ser que ele renovou há pouco tempo, recebeu uma proposta em seguida, né? E aí, como a gente já sabe, a gente já falou aqui no canal, o Vasco tem a obrigação, tá, de vender o jogador, caso receba uma proposta ali de, se eu não me engano, daqui agora, 60 milhões de reais, algo do tipo. Então, surgindo mais informações em breve, eu trago aqui no canal. Essa informação ela foi dada no dia de ontem, antes do jogo contra o Internacional. Então, antes que a galera fale assim, é cortina de fumaça, João. Não, não é cortina de fumaça, até porque essa informação ela foi dada antes do jogo contra o Internacional, antes da expulsão do goleiro Léo Jardim. Beleza? Então, informação importante pra gente saber. O goleiro colombiano tem 31 anos de idade, já é um goleiro experiente, querendo ou não, né? Tá fazendo um grande ano em 2025 pelo Bucaramanga, que tava fazendo na Libertadores, aí depois foi pra Sul-Americana, que inclusive foi eliminado para o Atlético Mineiro, né? Jogador de 31 anos de idade, nasceu na cidade de Ibagué, na Colômbia, tem 1,95 de altura, é goleiro. Ele é antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção da Colômbia, né? Ele tem contrato com o clube colombiano até o dia 31/12 de 2026. O valor de mercado dele no dia de hoje é de 900 mil euros, tá? É o valor de mercado do goleiro no dia de hoje. Ele, inclusive, tem passagem pelo River Plate, Medellín, Independente Medellín, Atlético FC, o Osso Março, Pereira, Atlético Nacional, enfim, entre outros clubes aí, né, lá da seleção, lá da Colômbia, querendo ou não, ok? É um jogador que na temporada atual, eles têm ali, mais ou menos, ele tem 33 jogos com o Bucaramanga, tomou um cartão amarelo, né, gol ele não vai fazer, nem assistência, porque ele é goleiro, querendo ou não, né? Jogou 2.970 minutos com a camisa do clube colombiano. Ele, inclusive, a última partida que ele entrou em campo foi no dia 25/5 de 2025, né? Há 2 meses atrás, praticamente. Até porque, galera, a temporada de lá acabou, né? Então, acaba... Na verdade, a última partida que ele entrou em campo foi no dia 12/7, né? Há poucos dias atrás aí que ele jogou 90 minutos. Ele é titular, inclusive, lá no Bucaramanga. É um goleiro que me surpreendeu. O Vasco está em negociações avançadas, do nada, não tinha vazado informação nenhuma sobre essa situação. E acabou que vazou essa situação aí desse goleiro colombiano, Aldair Quintana, né? Novidade pra gente falar, beleza? Então, informação importante. Qual é a sua opinião? Você acha que o Léo Jardim vai sair do Vasco ou não, né? Qual é a sua opinião aí? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que não. Acabou que o goleiro renovou há pouco tempo. Não é possível que ele já vai sair do Vasco da Gama, né? Só renovou só pro Vasco ganhar um dinheiro? Beleza, se isso for pra acontecer, tamo junto. Mas não é o ideal, né? Outra pergunta eu faço pra vocês aí, ó. O árbitro de ontem, né? O Fábio Rodrigues de Souza. Ele virou médico? Virou médico, né? O árbitro de ontem, né? Ele sabe se o goleiro ele realmente tá com dor ou tá fazendo cera, né? O árbitro de ontem, o Fábio Rodrigues de Souza, ele virou, né? O árbitro, ele virou médico no dia de ontem. É inacreditável, gente. É inacreditável. O que fizeram com o Vasco da Gama no dia de ontem é algo pra ser procurado, investigado, sei lá. Não é normal, né? Porque pra expulsar o goleiro Léo Jardim, irmão, tem que expulsar todo mundo, todos os goleiros do Brasil. Porque todos os goleiros do Brasil, eles fazem cera, né? Do futebol brasileiro. O Rossi do nosso rival, o Fábio do nosso rival, o John do Botafogo. Todo goleiro faz cera no futebol brasileiro. E se for pra expulsar o Léo Jardim, tem que ter a coerência de expulsar outros goleiros. Ele vai ser suspenso, provavelmente, né? Punido, porque não é normal. Agora eu quero esperar. Quando ele voltar, quero ver se ele vai fazer a mesma coisa contra outro time sem ser o Vasco da Gama, né? Porque eu duvido que se fosse em São Januário, esse árbitro ia fazer a mesma coisa que ele fez com o Vasco lá no Beira-Rio contra o Internacional, né, cara? Acabou prejudicando o Vasco após a expulsão do Léo Jardim. O Vasco acabou tomando gol e aí tomou um empate 1-1, né, no dia de ontem. 1 ponto não é ruim? Não é ruim, né? Tá longe de ser o ideal. O ideal é a vitória. Mas não é ruim o empate, né? Mas acabou que, cara, a gente desperdiçou 2 pontos por conta de um erro da arbitragem ridícula. Mais uma vez, contra o Grêmio, o juiz apitou, né, uma falta quando o David estava de cara pro gol. Cara, é algo bizarro, né? E aí hoje, o Vasco, ele tá em 16º colocado, 16º colocado do Campeonato Brasileiro.
É claro, tá fora da zona de rebaixamento. Tava aqui em 17º, né? Tá com 2 jogos a menos, já 2 jogos a menos. O Vitória tá com 17 pontos, tá com 17 jogos também. Tá com 2 jogos a mais do que o Vasco. Um desses jogos, inclusive, do Vasco é em São Januário contra o Bahia. Jogo difícil? Mas é em São Januário. Né? O Vasco normalmente não perde São Januário. Acaba empatando, dando alguns mods, mas não perde. Né? O Vasco tem uma força muito grande com essa torcida em São Januário. Então tomara que esse time aí vença jogos aí que estão atrasados. Próximo jogo do Vasco é amanhã, já contra o CSA, né, às 7 horas da noite. E aí depois o Vasco joga no sábado, no dia 2/8, né? Contra o Mirassol às 6h30 da noite. Beleza? Então informações importantes pra gente saber. Pra você, torcedor vascaíno, também ficar atento em relação a isso. Beleza? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela moral de todos. Deixa seu like nesse vídeo. Perdão pela ligação aí, né? É minha mãe me ligando aqui agora. Se inscreva no canal, dá essa moral pra gente que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Beleza? Tamo junto. Saudações vascaínas, deixa seu like. Vamos tentar chegar a 60 likes aí pelo menos. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo também, o que você achou. Tamo junto, gente.